O Atlético Mineiro perdeu para o Galo da Madrugada. Isso mesmo. Um time de futebol, o Atlético Mineiro, perdeu para um bloco de carnaval, o maior do mundo, o Galo da Madrugada. Isso mesmo. O Galo da Madrugada venceu o Galo Mineiro, o Galo das Alterosas, o Galo Vingador. Você não está entendendo nada, mas é isso mesmo. Um bloco de carnaval venceu um time de futebol. Eu vou explicar isso, fica no vídeo até o final, que essa história é muito boa. Por enquanto, ainda é o time do Hulk, né? O Atlético Mineiro perdeu para o maior bloco carnavalesco do mundo, o Galo da Madrugada. E tá nas redes sociais, galera. Que história muito interessante de se contar, hein? E essa resenha vai longe, hein? Você ainda não tá acreditando, né? O Galo Forte Vingador, o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, perdeu para o Galo da Madrugada de Pernambuco. O maior bloco carnavalesco do mundo, galera. É isso mesmo que você está ouvindo. Na Bet Nacional, o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha, o saco cai direto na sua conta, sem enrolação, sem firula. É tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser. Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo. Vem para a Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora e emoção o tempo todo. Bet Nacional, Bet dos Brasileiros. Aposte com responsabilidade se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir, hein? Só se divertir, tá, galera? Bom, agora você vai entender a história toda, inclusive vou aqui parabenizar ao Lucas Holanda do GE, cara. A história é muito interessante e a gente tem que contar isso para vocês. Bom, eu já desfilei, já participei, já assisti, enfim, já fiz parte do Galo da Madrugada. O Galo que foi fundado na década de 70 e é o maior bloco carnavalesco do mundo. Pois é, e essa informação, né, trazida pelo Lucas Holanda no GE é a seguinte: Atlético Mineiro perde disputa na justiça com o Galo da Madrugada. Entenda a história. O Clube Mineiro tem pedido sobre marca negado e tradicional bloco de carnaval de Pernambuco seguirá usando a marca Galo Folia. É isso mesmo, tá aqui, ó. A matéria é o seguinte, ó. Tradicionalíssimo no carnaval, o Galo da Madrugada ganhou a disputa contra o Atlético Mineiro. Isso porque a Justiça Federal do Rio de Janeiro recusou o pedido do clube para anular o registro da marca Galo Folia, usado pelo bloco que leva milhões às ruas do Recife. Na decisão da nona vara federal, a juíza Késia Silva Reis afirmou que, apesar do termo galo ser utilizado tanto pelo clube quanto pelo bloco, não há risco de confusão ou associação indevida entre as marcas. Não é muito legal? Agora tem mais aqui. Na ação, o Atlético Mineiro alegava que a marca Galo Folia violaria direitos do clube. Um dos pontos da decisão para rejeitar a ação, porém, foi de que o futebol e o carnaval atuam em segmentos diferentes. Ademais, abre aspas, embora uma mesma pessoa possa gostar de futebol e carnaval, o público é abordado em momentos de consumo diferentes. Assim, não é crível que o público confundiria um bloco de carnaval com uma marca de futebol, devido à notoriedade distinta de cada um e o seu segmento, diz o trecho da decisão. A sentença também reconheceu que o Galo da Madrugada possui registros anteriores consolidados há mais de 2 décadas. Ainda na decisão, não seria possível aplicar a Lei Pelé nesse caso, já que, no entendimento da Justiça, não há disputa fora do ambiente esportivo. Cara, é muito legal aí. Para o advogado Gustavo Escobar, especialista em propriedade intelectual, a proteção da marca existe de um determinado contexto. Abre aspas. A marca não confere um monopólio absoluto sobre uma palavra isolada. A proteção existe dentro de um determinado contexto econômico. Isso é fundamental para preservar tanto o direito marcário quanto o livre
a livre iniciativa, fecha aspas, já afirmou. Bom, o Galo da Madrugada que já se posicionou por meio de nota oficial, a nota do Galo da Madrugada. Já o Atlético ainda não retornou, né, a reportagem do GE, né? Nota do Galo aí. Recebemos a decisão com tranquilidade. A justiça reconheceu a trajetória histórica do Galo da Madrugada, que há mais de 40 anos leva a cultura e a alegria às ruas do Recife. Não vemos isso como uma disputa contra ninguém. Respeitamos o Atlético Mineiro e entendemos que são instituições de áreas diferentes, cultura e esporte. O Galo segue fazendo o que sempre fez, promovendo o carnaval, tradição e inclusão. Nosso compromisso é com o povo e a cultura pernambucana. Bom, deixa eu fazer uma análise agora aqui sobre isso. Cara, a gente sabe que o linguajar popular, ele cria determinadas situações. O maior bloco carnavalesco do mundo, o galo forte e vingador, que é o Atlético Mineiro. E aí, eu acho que essa questão de disputa, de patente de marca, isso vai ficar na cultura popular, cara. Cada um tem a sua maneira. Claro que a gente coloca hoje para pesquisar galo, aí aparece o Galo da Madrugada, aparece o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro. Então isso é óbvio, vai fazer parte da história também, só que de uma forma diferente. Quer dizer, acredito eu que o Galo da Madrugada, por ser um bloco reconhecido mundialmente no segmento carnaval, tem que defender a sua tradição e a sua história. E o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, o Clube Atlético Mineiro, o Galo Forte Vingador, vai defender a sua história dentro dos campos e do futebol. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho que cada um vai defender a sua história, a sua tradição e, obviamente, o seu segmento. No caso do Galo da Madrugada, o entretenimento, uma festa, a cultura popular de Pernambuco, do Brasil. E o Galo Mineiro defender o futebol, buscar conquistas e trazer para o seu torcedor a alegria e, obviamente, os títulos. Então, isso é muito importante. Mas que é uma história bem contada, e aqui, novamente, eu quero parabenizar o Lucas Holanda, do GE, por ter trazido essa matéria, que é tão especial e que é tão divertida e que, ao mesmo tempo, é curiosa. Quer dizer, o Galo da Madrugada venceu o Galo Mineiro. O Galo Mineiro perdeu para o Galo da Madrugada. E olha, até isso dá um enredo, cara, para uma música, para uma coisa diferente. Então, que bom que isso acontece na esfera jurídica, mas que não passe para as duas instituições que são instituições que carregam a tradição, a cultura e tudo do povo, tanto do povo mineiro como do povo pernambucano. Mas que é muito legal isso, sem sombra de dúvidas, é. Então, essa história vai ser contada de alguma maneira, em algum momento, que a disputa do Galo da Madrugada contra o Galo Mineiro. O Galo tradicional do maior bloco carnavalesco do mundo, o Galo da Madrugada, contra o Clube Atlético Mineiro, o Galo Forte e Vingador. E essa história vai ser contada, e muito, no folclore e, obviamente, na torcida do Atlético Mineiro. Mas é uma história bem legal. Aliás, eu queria que você comentasse aqui, desse um like, um joinha, um gostei. Se você puder, compartilha, vai aqui, ó, copia o link, joga aí nas resenhas do grupo do WhatsApp, para todo mundo ficar sabendo dessa história tão especial, essa história tão fantástica, essa história tão boa de se contar do nosso folclore e do nosso futebol, tá? E acompanha a gente em todas as plataformas, hein, galera? A gente está em todas as plataformas. A gente está, obviamente, no YouTube, né, com o nosso canal Roberto Nascimento TV. Estamos também no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no Instagram. A gente está sempre contando histórias também para você. Aliás, a gente vive disso, né? Que bom! E aí, né, merece aquele hino do Galo da Madrugada. Ei, pessoal, vem moçada, carnaval começa no Galo da Madrugada. Ei, pessoal, vem moçada, carnaval começa no Galo da Madrugada. O Galo da Madrugada de Almir, de André Rio, o Galo de Marrom Brasileiro, o Galo da Madrugada do saudoso Enéas, né? O Galo da Madrugada da família, né, pernambucana, da família brasileira. Isso! Pois é, que coisa boa, né? O Galo que é história.
Like, joinha, gostei, obrigado. Fica na paz de Deus, grande abraço, tchau.